Êxodo 17, verso 3. Mas o povo estava sedento por água e o povo reclamou contra Moisés. E veja, é interessante, a culpa é sempre de outra pessoa. E diz: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui? Vamos morrer de sede? Então no capítulo 16 eles iam morrer de fome, e agora no 17 eles estão morrendo de sede. Eles estavam com problemas sérios. Números 21, de 4 a 7. E partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente, deprimido, muito desencorajado por causa das provas. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Onde não há pão, onde não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável maná. Está caindo do céu a cada dia. Agora, vamos lá. Por favor, vamos lá. E sabe, é por isso que eu sinto a urgência, às vezes, de dizer às pessoas: mais do que um milagre, precisamos de maturidade espiritual. Porque veja, se Deus lhe dá um milagre, você ainda não cresceu espiritualmente, e quando você tiver problema, você terá que ter outro milagre. Da próxima vez que tiver problema, terá que ter um outro milagre. Mas se você é maduro espiritualmente, então você pode ser o mesmo, não importa quais sejam as circunstâncias, e esse é o objetivo de Deus em nossas vidas. Não é de nos tratar como bebês, onde a única maneira de sermos felizes é tendo a nossa mamadeirinha, nossa chupetinha, nossos cobertorzinhos, todas essas coisinhas. Você pode imaginar o quão animados eles estavam a primeira vez que viram o maná? Oh, Deus, isso é tão legal! Oh, Deus! Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se soubesse a canção, eles teriam cantado. Nosso Deus é tão maravilhoso, Ele reina. Eles teriam feito isso, mas depois de um pouco de maná, estamos fartos deste maná. Veja, isso prova que você obtém milagre e não vai demorar muito se você tem um coração ranzinza. O coração ranzinza vai voltar e reclamar até mesmo do milagre que você recebeu. Mas veja, nós oramos por algo e depois reclamamos daquilo. Eles tinham maná, agora estão reclamando disso. Mas agora veja o 7 ou o verso 6. Então o Senhor... Nos versos 4 e 5, eles ficaram impacientes, desanimaram por causa das provas. No verso 5, eles falaram contra Deus, contra Moisés. Não temos água, não temos pão, estamos cansados do maná. Verso 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos deles morreram. Progresso. Murmurar. Resmungar, reclamar, não apreciar os milagres de Deus, resmungar, encontrar falhas. A porta está aberta para serpentes. Elas mordem você e você morre. Eu amo isso. Isso é como comédia para mim. Verso 7. Então o povo veio a Moisés e disse: nós pecamos. 23.000 pessoas tiveram que morrer para que entendessem. E todos eles caíram mortos em um só dia. Como, uau, algo está acontecendo aqui, gente. As pessoas estão morrendo à direita e à esquerda. Talvez nós tenhamos feito alguma coisa errada. E sabe, isso é cômico, mas a coisa que nós temos que entender é que isto foi a consequência de reclamar. Algo que muitas vezes nem sequer vimos como pecado. Eu me atrevo a dizer que 99% das pessoas cristãs que se queixam nunca se arrependeram de fazê-lo. Eles nem sequer acham que é um problema. Quer saber? Eu sou apenas um ser humano.
Bem, sim, do ser humano nascido de novo. Ser humano cheio de Deus, cheio do fruto do Espírito. Murmurar, resmungar, encontrar falhas e reclamar. Quem de vocês pode pensar em algo neste minuto que você está reclamando? Vamos lá, não vamos hastear a bandeira meio mastro. Ok, nem vou lhe dizer para parar, vou lhe pedir para começar a orar sobre isso. Ore sobre isso. Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações, discussões, queixas contra Deus e questionamento entre vós. O verso 15 continua a dizer que você pode mostrar-se como uma luz brilhante em um mundo escuro. Que você pode mostrar-se como sendo um filho de Deus. Então, uma das coisas que Deus está procurando é por uma diferença em nós no mundo, onde há reclamação, murmuração, onde encontramos falhas em tudo. Não devemos fazer assim. Não vamos fofocar, julgar ou criticar. Agora, vou lhe dizer algo sobre todo este reino de julgar as coisas antes de eu entrar nisso. Na verdade, Paulo nos disse para julgarmos o pecado. E ele até mesmo chegou ao ponto de dizer que se a pessoa que não se arrepender e continuar com esse comportamento, você não deve ter comunhão com ela. Então, quando eu digo não julgue, não é para deixarmos de ver o pecado ou apenas passar por cima das coisas e deixar todo tipo de lixo ficar na igreja e não lidar com isso, porque nós não queremos julgar. Não queremos julgar. Isto nos leva para um outro extremo. Na verdade, Paulo disse que não fomos chamados para julgar aqueles que estão fora da igreja, fomos chamados a julgar os que estão dentro da igreja. No entanto, ele não está falando sobre julgar o coração de alguém, ele está falando sobre o pecado. Eu acredito que podemos odiar o pecado e amar o pecador. E eu acredito que nós temos um problema quando alguém faz algumas coisas. Nós não apenas julgamos o pecado, julgamos a pessoa e em seguida, muitas vezes, a partir de então, temos uma atitude com ela. E a nossa atitude religiosa não vai deixá-la se recuperar. A Bíblia diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você deve orar por aqueles que estão fazendo coisas erradas. Temos que nos lembrar do que Jesus orou na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O que eles fizeram foi errado, mas eles sabiam que eles estavam enganados. Pergunto-me quantas pessoas que julgamos duramente e criticamos estão apenas enganadas. Quando você está enganado, você está crendo numa mentira. Havia muitas pessoas por aí criticando, julgando o meu comportamento e eu não sabia que estava errado comigo. Eu tinha sido abusado por meu pai, eu tinha todos esses problemas em minha alma, eu estava me levantando todos os dias, fazendo melhor, mas a verdade é que eu era detestável. Eu não sabia. Eu não precisava de crítica, eu precisava de oração. E, mais do que qualquer outra coisa, eu precisava de um bom exemplo na minha frente para me mostrar como deveria ser, porque eu nunca tinha tido um bom exemplo. E foi aí que Deus me deu o Dave, sólido, estável e um bom exemplo. E ele continuou sendo o que ele era, que é ser um homem de Deus até que eu consegui. E é isso que precisamos ser. Precisamos ser sólidos e estáveis, bons exemplos para as pessoas olharem e assim elas querem o que temos em vez de apenas qual é o seu problema? Por que você é assim? Por que você não muda, hein? Por quê? Por quê? Julgar o pecado, mas tomando cuidado para que você não se volte contra o pecador. Agora, temos de ter cuidado com quem a gente anda, mas há uma diferença entre ter um relacionamento íntimo com alguém e ser rude com ele. Amém? Você tem que ser guiado por Deus, não pode ir como um elefante numa loja de porcelanas e... Deixa eu lhe dar os meus folhetos evangélicos, 3 livros da Joyce e uma nova versão da Bíblia aí. Eu vou endireitar você. Então não é que nós julgamos o pecado, mas você ainda tem que ter cuidado como você trata o pecador. Agora Mateus 7.
Eu acho que esta é uma área muito, muito, muito importante para os cristãos, porque eu acho que nós temos os nossos narizes esnobres religiosos no ar. Rapaz, alguém faz algo errado e eles saem. Melhor lembrar, é pela graça de Deus, aí vou eu. Ok, agora eu não sei se você não esteve aqui ontem à noite, eu só tenho que reiterar que quando comecei a reestudar comigo mesmo todo esse aspecto da palavra, eu tenho estado nesta viagem por um longo tempo. Foi realmente através da busca de Deus sobre o desejo de ver as respostas mais poderosas para a oração. Estão comigo? Quem quer sua oração respondida? Certo. E ele me levou a uma escritura em Isaías que eu li ontem à noite, onde ele basicamente disse: você vai chamar e eu vou dizer, estou aqui. Se você tirar o dedo apontador com desprezo para o oprimido ou o piedoso, e se você se livrar de toda fala dura, falsa, injusta e má. Por isso vemos ali que Deus dizendo: ei, eu vou responder as suas orações rapidamente se você parar de julgar as pessoas e você realmente tomar muito cuidado sobre o que está saindo de sua boca quando você não está orando. Agora aqui está outra escritura que praticamente diz a mesma coisa, só que um pouco diferente. Mateus 7:1. Não julguem, critiquem ou condenem os outros para que vocês não sejam julgados, criticados e condenados. Todos digam: eu colho o que eu semeio. Será que realmente acreditamos nisso? Não, não acreditamos. Dizemos que acreditamos, mas se acreditássemos, nós realmente não faríamos o que nós fazemos. Pois assim como você julga, critica e condena outros, você será julgado, criticado e condenado, e de acordo com a medida que você usar para medir os outros, também será usada para medir você. Porque você repara fixamente no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta e não considera a viga que está em seu próprio olho. Eu acho que a mensagem da Bíblia viva, uma delas diz: por que você tenta tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste no seu próprio olho? Isso é realmente verdade, porque quando nós temos tantos problemas e nós estamos ignorando, e nós estamos usando este manto religioso, isso nos faz olhar para outras pessoas através de uma lupa, e aqui estamos tentando corrigi-los e não temos capacidade de corrigi-los porque nós mesmos somos uma bagunça. Como você pode dizer ao seu irmão, verso 4, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você tem uma viga de madeira no seu próprio olho, hipócrita? Primeiro tire a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, uma vez que deixamos Deus lidar conosco e há um profundo grau de humildade que vem em nossas vidas porque vimos nossos próprios pecados, agora nós podemos ajudar a restaurar os nossos irmãos com um espírito de mansidão e um espírito de amor que vai realmente trazer restauração em suas vidas, ao invés de condenação. Quantos sabem, quando você está lidando com alguém que tem uma fraqueza em uma área, se você também tiver essa mesma fraqueza e pela graça e misericórdia de Deus você tenha superado, quantos sabem que você é muito mais gentil na forma como você lida com ele do que: eu não posso acreditar que você fez isso. É incrível, se não tivermos o mesmo problema, simplesmente não entendemos. Não dê as coisas que são sagradas aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, do contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra você os despedaçará. Agora, o que isso significa? É como, onde foi isso? Creio que tem entendimento o que isso significa. Eu creio que temos uma coisa sagrada, nós temos o amor de Deus em nós. Ele diz: não julgue a coisa sagrada na frente do diabo, e não deixe pisar sobre ela. Você tem capacidade de amar as pessoas, portanto, não ser crítico e julgador e buscador de falhas, quando poderia ser misericordioso e ajudar a restaurá-las. Vou dar um exemplo. Anos atrás, quando eu ainda estava ensinando, eu ensinava em casa. Eu tinha 3 filhos e sempre me senti bem quando eu estava grávida. Eu ficava um pouco cansada nas primeiras 6 semanas, mas para além disso, mal sequer sabia que estava grávida. Eu fazia todo o meu trabalho e não ficava ruim do estômago, nada disso. Então, enquanto eu ensinava o estudo bíblico, eu sendo a líder do estudo bíblico, havia uma jovem que veio durante o tempo em que ficou grávida. Ela já tinha 3 filhos, ela ficou grávida e então ela começou a faltar ao estudo bíblico porque não se sentia bem. Eu não me sinto muito bem.
náuseas, cansaço, não se sentia bem. Eu me lembro de mim e 2 ou 3 outras irmãs. Não havia irmãos, apenas irmãs. E nós estávamos comentando que pena que ela não tinha se disciplinado. E quão ridículo era isso, porque ela precisava desta palavra que eu estava ensinando. Você precisa entender que ela precisava da minha entrada espiritual em sua vida. E ela não estava frequentando. Você só precisa sugá-lo e apenas fazê-lo. Continuamos e nunca mais pensei no assunto. Nenhum de nós se ofereceu para ajudá-la. Ninguém se ofereceu para ir limpar a sua casa naquele dia para que ela pudesse vir. Nós nem oramos por ela. Apenas demos nossa opinião. Então eu fiquei grávida pela 4ª vez. Do meu filho, que agora está com 29 anos. E eu era uma mulher de muita fé. E eu estava acreditando que a minha gravidez seria perfeita. Agora eu nem sequer orei para as outras 3, porque, sabe, agora eu era uma mulher de fé e poder. Comecei a passar tão mal. Eu quero te dizer que eu estava cansada, eu estava enjoada. Quer dizer, do topo da minha cabeça às solas dos meus pés, eu me sentia horrível, doente, horrível. Nenhuma energia, dificilmente eu conseguia me arrastar para fora do sofá. Eu não entendo o que está de errado. Tenho orado, estou repreendendo demônios, eu estou crendo em Deus. E eu apenas fiquei doente. E certo dia eu ouvia a minha família no quintal brincando. David brincava com as crianças, jogando bola. Eu pensei, eu só queria poder ir ficar lá com a minha família. E eu não sei porque eu tenho que ficar tão doente. Então eu disse a Deus. Isso é uma coisa tão valiosa. Eu disse a Deus, ok, o que está errado aqui? Eu quero desafiá-lo quando as coisas não estão indo bem a dizer isto, mas esteja bem aberto para o que Deus vai falar ao seu coração. No minuto em que eu disse isso para Deus, foi como se eu tivesse uma visão. Eu vi essa mulher que estava em meus estudos anos antes. E eu via minhas 3 irmãs. E eu sabia, a próxima coisa em que eu pensei foi em Mateus 7. Eu tinha Mateus 7 aberto e eu li. E eu sabia que eu estava colhendo o que eu tinha semeado. Eu sou muito grata por esta experiência, porque nada impacta você mais que ter uma experiência pessoal, onde você sabe que Deus tem o seu número. Amém? O que vou dizer é a verdade absoluta. Orei e pedi a Deus para me perdoar e imediatamente comecei a me sentir melhor e eu me senti melhor durante toda a gravidez. Eu tinha aberto a porta através do julgamento. Aqui está, o que quero que você veja. E eu estava lendo Mateus 7, mas por alguma razão eu acho que eu pensei que quando ele falou sobre a oração no verso 7, estávamos indo para um novo assunto. Mas agora eu sei melhor. Agora eu sei que ele está dizendo, e assim, vamos colocar assim, se você não julgar e criticar e condenar, se você não apontar o dedo para outras pessoas e dizer coisas feias sobre elas, se você amar as pessoas, agora você pode continuar a pedir e será dado a você. Continue a procurar e você encontrará. Continue batendo e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que persiste em buscar vai encontrar, e aquele que continua batendo a porta será aberta. Eu acredito que ele está dizendo que se você quiser suas orações respondidas, então pare de julgar, de criticar e apontar o seu dedo para outras pessoas. Quantos podem ver isso? Isso é tão simples como poderia ser. Ele não estava falando sobre um assunto e de repente foi para um outro assunto totalmente subjetivo, porque de repente depois disso ele fala como ter suas orações respondidas. Eu não sei você, mas eu não quero perder tempo. Não sou uma pessoa que gosta de perder tempo.
Então, se eu vou orar, quero resultados. Se eu vou tomar meu tempo e meu esforço e minha energia e eu vou orar, eu quero resultados. E se eu não estiver recebendo resultados, então eu vou ser ousado bastante para perguntar a Deus o que há de errado, porque não estou tendo resultados. E eu sei que a paciência, a espera, eu sei que é o inimigo que vem contra nós, sei de tudo isso, mas cedo ou tarde você tem que ter aquilo que Deus prometeu a você. E você pode fazer o que quiser com esse ensino, mas eu decidi crescer um pouco mais, espero um pouco mais. Depois disso, um pouco mais, mas depois disso, Deus nos muda de glória em glória, pouco a pouco. Estamos numa viagem, ainda não chegamos, mas eu vou te dizer que temos que fazer é pressionar. Você nunca teve uma área onde você vai ter que pressionar, no que concerne a sua boca. Eu não acho que haja alguma esperança se não corrermos para as Escrituras, manter alguns livros na nossa frente. Você precisa ter meu livro, Eu e Minha Boca Grande, e precisa ler algumas páginas todos os dias, talvez pelo resto da sua vida. Nós temos que manter as coisas na frente de nós. Do contrário, podemos esquecê-las. Eu realmente acredito que esta não é apenas uma mensagem minha. Eu vou te dizer, eu não sei. Quero dizer, eu prego muito, sabe? Às vezes 12, 20 vezes por mês, quero dizer, eu prego muito. E eu não digo nada que eu não sinta que Deus está me guiando, mas há coisas que eu me sinto mais forte a respeito. Ontem mesmo, David disse, quando eu desci os pequenos degraus, ele sempre está lá me esperando, ele disse, você está com fogo hoje? E essa é a maneira que sinto sobre isso, é como se eu tivesse um fogo real dentro de mim, e por isso eu não quero que você tome isso como apenas um pequeno sermão sobre a boca, sabe? Quando disserem, gostaria de ir à conferência sobre o que ensina, não apenas diga, não é boca. Diga, uma vida transformada pela mensagem sobre o poder das palavras. Bem, há uma menina que trabalha para mim me disse, eu pensei que é muito engraçado. Ela disse, bem, eu acabei de me lembrar que ao longo dos últimos anos eu dei 5 cópias de seu livro Eu e a Minha Boca Grande. Quando o livro foi lançado, tivemos pessoas ligando para o escritório, pedindo o livro para outras pessoas de forma anônima. Então enviávamos e as pessoas que os recebiam nos chamaram de loucos, querendo saber quem tinha enviado para eles. Então decidimos, se alguém quiser enviar um presente, vai pôr o seu nome, não vamos ser culpados por isso. Pai, eu oro em nome de Jesus. Ajuda-nos. Deus, não podemos fazer isso sem a sua ajuda. Nós temos de ter a sua ajuda. Senhor, derrama seu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a não entristecer o Espírito com a má comunicação. Perdoe-nos por nossos pecados, Senhor, e nos ajude a chegar mais alto. Eu oro para que todos estejam seguros quando forem embora esta tarde, que eles tenham uma tarde maravilhosa, relaxante e divertida, e retornem com segurança à noite. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós amamos vocês. As palavras que falamos têm poder para impactar as nossas vidas, bem como a daqueles que estão ao redor de nós. Provérbios 12:18 diz que há palavras precipitadas, que são palavras que nos ferem como uma espada, mas a língua do sábio nos traz cura. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. Êxodo 17, verso 3. Mas o povo estava sedento por água e o povo reclamou contra Moisés. E veja, é interessante, a culpa é sempre de outra pessoa. E diz, por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui? Vamos morrer de sede? Então no capítulo 16 eles iam morrer de fome e agora no 17 eles estão morrendo de sede. Eles estavam com problemas sérios. Números 21, de 4 a 7.
E partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente, deprimido, muito desencorajado por causa das provas. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Onde não há pão, onde não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável maná. Está caindo do céu a cada dia. Agora, vamos lá. Por favor, vamos lá. E sabe, é por isso que eu sinto a urgência, às vezes, de dizer às pessoas: mais do que um milagre, precisamos de maturidade espiritual. Porque veja, se Deus lhe dá um milagre, você ainda não cresceu espiritualmente, e quando você tiver problema, você terá que ter outro milagre. Da próxima vez que tiver problema, terá que ter um outro milagre. Mas se você é maduro espiritualmente, então você pode ser o mesmo, não importa quais sejam as circunstâncias, e esse é o objetivo de Deus em nossas vidas. Não é de nos tratar como bebês, onde a única maneira de sermos felizes é tendo a nossa mamadeirinha, nossa chupetinha, nossos cobertorzinhos, todas essas coisinhas. Você pode imaginar o quão animados eles estavam a primeira vez que viram o maná? Oh, Deus, isso é tão legal! Oh, Deus! Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se soubesse a canção, eles teriam cantado. Nosso Deus é tão maravilhoso, Ele reina. Eles teriam feito isso, mas depois de um pouco de maná, estamos fartos deste maná. Veja, isso prova que você obtém um milagre e não vai demorar muito se você tem um coração ranzinza. O coração ranzinza vai voltar e reclamar até mesmo do milagre que você recebeu. Mas veja, nós oramos por algo e depois reclamamos daquilo. Eles tinham maná, agora estão reclamando disso. Mas agora veja o 7 ou o verso 6. Então o Senhor, nos versos 4 e 5, eles ficaram impacientes, desanimaram por causa das provas. No verso 5, eles falaram contra Deus, contra Moisés. Não temos água, não temos pão, estamos cansados do maná. Verso 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos deles morreram. Progresso. Murmurar, resmungar, reclamar, não apreciar os milagres de Deus, resmungar, encontrar falhas. A porta está aberta para serpentes. Elas mordem você e você morre. Eu amo isso. Isso é como comédia para mim. Verso 7. Então o povo veio a Moisés e disse: nós pecamos. 23.000 pessoas tiveram que morrer para que entendessem. E todos eles caíram mortos em um só dia. Como, algo está acontecendo aqui, gente? As pessoas estão morrendo à direita e à esquerda? Talvez nós tenhamos feito alguma coisa errada. E sabe, isso é cômico. Mas a coisa que nós temos que entender é que isto foi a consequência de reclamar. Algo que muitas vezes nem sequer vimos como pecado. Eu me atrevo a dizer que 99% das pessoas cristãs que se queixam nunca se arrependeram de fazê-lo. Eles nem sequer acham que é um problema. Quer saber? Eu sou apenas um ser humano. Bem sim, um ser humano nascido de novo. Ser humano cheio de Deus, cheio do fruto do Espírito. Murmurar, resmungar, encontrar falhas e reclamar. Quem de vocês pode pensar em algo neste minuto que você está reclamando? Vamos lá, não vamos hastear a bandeira meio mastro. Ok, nem vou lhe dizer para parar, vou lhe pedir para começar a orar sobre isso. Ore sobre isso. Filipenses 2,14
Façam tudo sem murmurações, discussões, queixas contra Deus e questionamento entre vós. O verso 15 continua a dizer que você pode mostrar-se como uma luz brilhante em um mundo escuro. Que você pode mostrar-se como sendo um filho de Deus. Então, uma das coisas que Deus está procurando é por uma diferença em nós no mundo, onde há reclamação, murmuração, onde encontramos falhas em tudo. Não devemos fazer assim. Não vamos fofocar, julgar ou criticar. Agora, vou lhe dizer algo sobre todo este reino de julgar as coisas antes de eu entrar nisso. Na verdade, Paulo nos disse para julgarmos o pecado. E ele até mesmo chegou ao ponto de dizer que se a pessoa que não se arrepender e continuar com esse comportamento, você não deve ter comunhão com ela. Então, quando eu digo não julgue, não é para deixarmos de ver o pecado ou apenas passar por cima das coisas e deixar todo tipo de lixo ficar na igreja e não lidar com isso, porque nós não queremos julgar. Não queremos julgar. Isto nos leva para um outro extremo. Na verdade, Paulo disse que não fomos chamados para julgar aqueles que estão fora da igreja, fomos chamados a julgar os que estão dentro da igreja. No entanto, ele não está falando sobre julgar o coração de alguém, ele está falando sobre o pecado. Eu acredito que podemos odiar o pecado e amar o pecador. E eu acredito que nós temos um problema quando alguém faz algumas coisas. Nós não apenas julgamos o pecado, julgamos a pessoa e em seguida, muitas vezes, a partir de então, temos uma atitude com ela. E a nossa atitude religiosa não vai deixá-la se recuperar. A Bíblia diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você deve orar por aqueles que estão fazendo coisas erradas. Temos que nos lembrar do que Jesus orou na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O que eles fizeram foi errado, mas ele sabia que eles estavam enganados. Pergunto-me quantas pessoas que julgamos duramente e criticamos estão apenas enganadas. Quando você está enganado, você está crendo numa mentira. Havia muitas pessoas por aí criticando, julgando o meu comportamento e eu não sabia que estava errado comigo. Eu tinha sido abusado por meu pai, eu tinha todos esses problemas na minha alma, eu estava me levantando todos os dias, fazendo melhor, mas a verdade é que eu era detestável. Eu não sabia. Eu não precisava de crítica, eu precisava de oração. E, mais do que qualquer outra coisa, eu precisava de um bom exemplo na minha frente para me mostrar como deveria ser, porque eu nunca tinha tido um bom exemplo. E foi aí que Deus me deu o Dave, sólido, estável e um bom exemplo. E ele continuou sendo o que ele era, que é ser um homem de Deus até que eu consegui. E é isso que precisamos ser. Precisamos ser sólidos e estáveis, bons exemplos para as pessoas olharem e assim elas querem o que temos em vez de apenas: qual é o seu problema? Por que você é assim? Por que você não muda, hein? Por quê? Por quê? Julgar o pecado, mas tomando cuidado para que você não se volte contra o pecador. Agora, temos de ter cuidado com quem a gente anda, mas há uma diferença entre ter um relacionamento íntimo com alguém e ser rude com ele. Amém? Você tem que ser guiado por Deus, não pode ir como um elefante numa loja de porcelanas e... Deixa eu lhe dar os meus folhetos evangélicos, 3 livros da Joyce, uma nova versão da Bíblia e... eu vou endireitar você. Então não é que nós julgamos o pecado, mas você ainda tem que ter cuidado como você trata o pecador. Agora Mateus 7. Eu acho que esta é uma área muito importante para os cristãos, porque eu acho que nós temos os nossos narizes esnobres religiosos no ar. Rapaz, alguém faz algo errado e eles saem... Melhor lembrar, é pela graça de Deus, aí vou eu. Ok, agora eu não sei se você não esteve aqui ontem à noite, eu só tenho que reiterar que quando comecei a reestudar comigo mesmo todo esse aspecto da palavra, eu tenho estado nesta viagem por um longo tempo. Foi realmente através da busca de Deus sobre
o desejo de ver as respostas mais poderosas para a oração. Estão comigo? Quem quer sua oração respondida? Certo. E ele me levou a uma escritura em Isaías que eu li ontem à noite, onde ele basicamente disse: você vai chamar e eu vou dizer, estou aqui. Se você tirar o dedo apontador com desprezo para o oprimido ou o piedoso, e se você se livrar de toda fala dura, falsa, injusta e má. Por isso vemos ali que Deus dizendo: ei, eu vou responder às suas orações rapidamente se você parar de julgar as pessoas e você realmente tomar muito cuidado sobre o que está saindo de sua boca quando você não está orando. Agora aqui está outra escritura que praticamente diz a mesma coisa, só que um pouco diferente. Mateus 7:1. Não julguem, critiquem ou condenem os outros para que vocês não sejam julgados, criticados e condenados. Todos digam: eu colho o que eu semeio. Será que realmente acreditamos nisso? Não, não acreditamos. Dizemos que acreditamos, mas se acreditássemos, nós realmente não faríamos o que nós fazemos. Pois assim como você julga, critica e condena outros, você será julgado, criticado e condenado, e de acordo com a medida que você usar para medir os outros, também será usada para medir você. Porque você repara fixamente no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta e não considera a viga que está em seu próprio olho. Eu acho que a mensagem da Bíblia viva, uma delas diz: por que você tenta tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste no seu próprio olho? Isso é realmente verdade, porque quando nós temos tantos problemas e nós estamos ignorando, e nós estamos usando este manto religioso, isso nos faz olhar para outras pessoas através de uma lupa, e aqui estamos tentando corrigi-los e não temos capacidade de corrigi-los porque nós mesmos somos uma bagunça. Como você pode dizer ao seu irmão, verso 4, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você tem uma viga de madeira no seu próprio olho, hipócrita? Primeiro tire a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, uma vez que deixamos Deus lidar conosco e há um profundo grau de humildade que vem em nossas vidas porque vimos nossos próprios pecados, agora nós podemos ajudar a restaurar os nossos irmãos com um espírito de mansidão e um espírito de amor que vai realmente trazer restauração em suas vidas, ao invés de condenação. Quantos sabem, quando você está lidando com alguém que tem uma fraqueza em uma área, se você também tiver essa mesma fraqueza e pela graça e misericórdia de Deus você tenha superado, quantos sabem que você é muito mais gentil na forma como você lida com ele do que: eu não posso acreditar que você fez isso. É incrível, se não tivermos o mesmo problema, simplesmente não entendemos. Não dê as coisas que são sagradas aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, do contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra você os despedaçará. Agora, o que isso significa? É como: onde foi isso? Creio que tem entendimento o que isso significa. Eu creio que temos uma coisa sagrada, nós temos o amor de Deus em nós. Ele diz: não julgue a coisa sagrada na frente do diabo, e não deixe pisar sobre ela. Você tem capacidade de amar as pessoas, portanto, não ser crítico e julgador e buscador de falhas, quando poderia ser misericordioso e ajudar a restaurá-las. Vou dar um exemplo. Anos atrás, quando eu ainda estava ensinando, eu ensinava em casa. Eu tinha 3 filhos e sempre me senti bem quando eu estava grávida. Eu ficava um pouco cansada nas primeiras 6 semanas, mas para além disso, mal sequer sabia que estava grávida. Eu fazia todo o meu trabalho e não ficava ruim do estômago, nada disso. Então, enquanto eu ensinava o estudo bíblico, eu sendo a líder do estudo bíblico, havia uma jovem que veio durante o tempo em que ficou grávida. Ela já tinha 3 filhos, ela ficou grávida e então ela começou a faltar ao estudo bíblico porque não se sentia bem. Eu não me sinto muito bem. Náuseas, cansaço, não se sentia bem. Eu me lembro de mim e 2 ou 3 outras irmãs. Não havia irmãos, apenas irmãs. E nós estávamos comentando que pena que ela não tinha se disciplinado. E quão ridículo era isso, porque ela precisava desta palavra que eu estava ensinando. Você precisa entender que ela precisava da minha entrada espiritual em sua vida. E ela não estava frequentando
Você só precisa sugá-lo e apenas fazê-lo. Continuamos e nunca mais pensei no assunto. Nenhum de nós se ofereceu para ajudá-la. Ninguém se ofereceu para ir, limpar a sua casa naquele dia para que ela pudesse vir. Nós nem oramos por ela. Apenas demos nossa opinião. Então eu fiquei grávida pela 4ª vez. Do meu filho, que agora está com 29 anos. E eu era uma mulher de muita fé. E eu estava acreditando que a minha gravidez seria perfeita. Agora eu nem sequer orei para as outras 3, porque, sabe, agora eu era uma mulher de fé e poder. Comecei a passar tão mal. Eu quero te dizer que eu estava cansada, eu estava enjoada. Quer dizer, do topo da minha cabeça às solas dos meus pés, eu me sentia horrível, doente, horrível. Nenhuma energia, dificilmente eu conseguia me arrastar para fora do sofá. Eu não entendo o que está de errado. Tenho orado, estou repreendendo demônios, eu estou crendo em Deus. E eu apenas fiquei doente. E certo dia eu ouvia a minha família no quintal brincando. Dave brincava com as crianças, jogando bola. Eu pensei, eu só queria poder ir ficar lá com a minha família. Eu não sei porque eu tenho que ficar tão doente. Então eu disse a Deus. Isso é uma coisa tão valiosa. Eu disse a Deus, ok, o que está errado aqui? Eu quero desafiá-lo quando as coisas não estão indo bem a dizer isto, mas esteja bem aberto para o que Deus vai falar ao seu coração. No minuto em que eu disse isso para Deus, foi como se eu tivesse uma visão. Eu vi essa mulher que estava em meus estudos anos antes. E eu via minhas 3 irmãs. E eu sabia, a próxima coisa em que eu pensei foi em Mateus 7. Eu tinha Mateus 7 aberto e eu li. E eu sabia que eu estava colhendo o que eu tinha semeado. Eu sou muito grata por esta experiência, porque nada impacta você mais que ter uma experiência pessoal, onde você sabe que Deus tem o seu número. Amém? Eu que vou dizer é a verdade absoluta. Orei e pedi a Deus para me perdoar e imediatamente comecei a me sentir melhor e eu me senti melhor durante toda a gravidez. Eu tinha aberto a porta através do julgamento. Aqui está, o que quero que você veja. E eu estava lendo Mateus 7, mas por alguma razão eu acho que eu pensei que quando ele falou sobre a oração no verso 7, estávamos indo para um novo assunto. Mas agora eu sei melhor. Agora eu sei que ele está dizendo, e assim, vamos colocar assim, se você não julgar e criticar e condenar, se você não apontar o dedo para outras pessoas e dizer coisas feias sobre elas, se você amar as pessoas, agora você pode continuar a pedir e será dado a você. Continue a procurar e você encontrará. Continue batendo e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que persiste em buscar vai encontrar, e aquele que continua batendo a porta será aberta. Eu acredito que ele está dizendo que se você quiser suas orações respondidas, então pare de julgar, de criticar e apontar o seu dedo para outras pessoas. Quantos podem ver isso? Isso é tão simples como poderia ser. Ele não estava falando sobre um assunto e de repente foi para um outro assunto totalmente subjetivo, porque de repente depois disso ele fala como ter suas orações respondidas. Eu não sei você, mas eu não quero perder tempo. Não sou uma pessoa que gosta de perder tempo. Então, se eu vou orar, quero resultados. Se eu vou tomar meu tempo e meu esforço e minha energia e eu vou orar, eu quero resultados. E se eu não estiver recebendo resultados, então eu vou ser ousado bastante para perguntar a Deus o que há de errado, porque não estou tendo resultados. E eu sei que a paciência, a espera, eu sei que é o inimigo que vem contra nós, sei de tudo isso, mas cedo ou tarde, você tem que ter aquilo que Deus prometeu a você. E você pode fazer o que quiser com esse ensino, mas eu decidi crescer um pouco mais, espero um pouco mais. Depois disso, um pouco mais, mas depois disso, Deus nos muda de glória em glória, pouco a pouco. Estamos numa viagem, ainda não chegamos, mas eu vou te dizer que temos que fazer é pressionar.
Você nunca teve uma área onde você vai ter que pressionar, no que concerne a sua boca. Eu não acho que haja alguma esperança se não corrermos para as Escrituras, manter alguns livros na nossa frente. Você precisa ter meu livro, Eu e Minha Boca Grande, e precisa ler algumas páginas todos os dias, talvez pelo resto da sua vida. Nós temos que manter as coisas na frente de nós. Do contrário, podemos esquecê-las. Eu realmente acredito que esta não é apenas uma mensagem minha. Eu vou te dizer, eu não sei. Quero dizer, eu prego muito, sabe? Às vezes 12, 20 vezes por mês, eu prego muito. E eu não digo nada que eu não sinta que Deus está me guiando, mas há coisas que eu me sinto mais forte a respeito. Ontem mesmo, David disse, quando eu desci os pequenos degraus, ele sempre está lá me esperando, ele disse, você está com fogo hoje? E essa é a maneira que sinto sobre isso, é como se eu tivesse um fogo real dentro de mim, e por isso eu não quero que você tome isso como apenas um pequeno sermão sobre a boca, sabe? Quando disserem, gostaria de ir à conferência sobre o que ensina, não apenas diga, a boca. Diga, uma vida transformada pela mensagem sobre o poder das palavras. Bem, há uma menina que trabalha para mim me disse, eu pensei que é muito engraçado. Ela disse, bem, eu acabei de me lembrar que ao longo dos últimos anos eu dei 5 cópias de seu livro, Eu e a Minha Boca Grande. Quando o livro foi lançado, tivemos pessoas ligando para o escritório, pedindo o livro para outras pessoas de forma anônima. Então enviávamos e as pessoas que os recebiam nos chamaram de loucos, querendo saber quem tinha enviado para eles. Então decidimos, se alguém quiser enviar um presente, vai pôr o seu nome, não vamos ser culpados por isso. Pai, eu oro em nome de Jesus. Ajuda-nos. Deus, não podemos fazer isso sem a sua ajuda. Nós temos de ter a sua ajuda. Senhor, derrama seu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a não entristecer o Espírito com a má comunicação. Perdoe-nos por nossos pecados, Senhor, e nos ajude a chegar mais alto. Eu oro para que todos estejam seguros quando forem embora esta tarde, que eles tenham uma tarde maravilhosa, relaxante e divertida e retornem com segurança à noite. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós amamos vocês. As palavras que falamos têm poder para impactar as nossas vidas, bem como a daqueles que estão ao redor de nós. Provérbios 12:18 diz que há palavras precipitadas, que são palavras que nos ferem como a espada, mas a língua do sábio nos traz cura. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo.
Pai, eu oro em nome de Jesus. Ajuda-nos. Deus, não podemos fazer isso sem a sua ajuda. Nós temos de ter a sua ajuda. Senhor, derrama seu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a não entristecer o Espírito com a má comunicação. Perdoe-nos por nossos pecados, Senhor, e nos ajude a chegar mais alto. Eu oro para que todos estejam seguros quando forem embora esta tarde, que eles tenham uma tarde maravilhosa, relaxante, divertida e retornem com segurança à noite. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós amamos vocês. As palavras que falamos têm poder para impactar as nossas vidas, bem como a daqueles que estão ao redor de nós. Provérbios 12:18 diz que há palavras precipitadas, que são palavras que nos ferem como a espada, mas a língua do sábio nos traz cura. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo.